Mas agora a gente volta para o nosso quintal, de volta para as notícias aqui no Brasil, agora para falar do cultivo de gergelim, que avança rapidamente em Mato Grosso e vem se consolidando como uma alternativa estratégica para a segunda safra. Na temporada 24-25, o estado produziu quase 280 mil toneladas do grão, um crescimento, olha só, de 17,3% em relação ao ciclo anterior. Além da expansão da área plantada, a produtividade também aumentou, impulsionada pela evolução do manejo e da tecnologia no campo. Bom, para a gente falar então sobre a colheita, o mercado e as perspectivas para a cultura, a gente conversa agora com Leandro Lodea, ele que é engenheiro agrônomo, já vem chegando por aqui, dividindo tela com a gente. Leandro, muito boa tarde para você, bem-vindo aqui ao nosso Agronotícias. Boa tarde, Regina. Boa tarde, telespectadores da Agronotícias. É um prazer aqui estar falando de uma cultura que está se espalhando aí, não só para o Mato Grosso, mas principalmente pelo centro-oeste do brasileiro e tem ajudado os agricultores no fluxo de caixa. Bom demais, né, Leandro? E até para a gente começar, pegando esse gancho, né, como é que foi a colheita do gergelim, então, em Mato Grosso, olhando para essa última safra? Regina, esse ano, vindo de um histórico do ano passado, onde que houve um acúmulo de retenção da produção, né, onde o Brasil exportou a abertura do mercado chinês, houve um atraso na demanda da junção entre o GACC da China e o Ministério da Agricultura, houve um represamento da produção. Então, esse ano meio desestimulou um pouco o plantio, onde que o Brasil, na safra de 25, produziu aí em torno de 520 mil toneladas, e esse ano a gente tem calculado aí em torno de umas 250 mil toneladas. Consequentemente, abaixou a produção, abaixou a oferta, e o Brasil acabou, esse preço reativou, né? E hoje, a nível de produtor, aí está trabalhando em torno de R$ 4,00, R$ 4,40 a produtor no spot. Então, ele recuperou seus preços e tem uma boa estimativa aí para o ano que vem e o aumento de área também para o plantio para a safra 27. Certo, Leandro. E olhando, então, para esse crescimento, né, que eu abri aqui a nossa conversa, olhando para o estado do Mato Grosso, que produziu quase 289 mil toneladas e esse crescimento de 17,3%. O que explica esse avanço tão expressivo, né, Leandro? Regina, esse aumento vem, na verdade, é uma cadeia, é uma escadaria que vem ano a ano o agricultor entendendo a importância dessa cultura, né? É uma cultura que tem uma exigência hídrica menor que o milho, ele é plantado após a janela ideal do milho e aonde corre o risco menor de produção. Né? Por quê? O milho tem seu investimento mais alto, o gergelim fica na faixa, aí uma boa lavoura, uma boa tecnologia, em torno de R$ 1.800 por hectare, e pela demanda hídrica menor, ele se destaca, o agricultor tem um risco maior, e muitas das vezes até uma receita semelhante ou maior que o próprio milho na época ideal para o gergelim, fora da época ideal para o milho. Então, assim, é uma agregação de valor, aonde que utiliza equipamentos que o agricultor já tem, utiliza a mão de obra, e isso melhora muito o fluxo de caixa e diminui o risco dentro da propriedade. Certo, e também um outro movimento, um outro volume importante para a gente olhar e conversar por aqui, Leandro, é a produtividade, que saltou de aproximadamente 579, né, 579 para 720 quilos por hectare. E aí, na sua avaliação, quais mudanças no manejo, né, olhando ali para o dia a dia, e na tecnologia também contribuíram para esse resultado, para esse salto de produtividade? Regina, isso é um amadurecimento da cadeia, né? A agricultura, tudo é uma evolução. Se nós voltarmos para a cultura da soja, na década de 70, 80, que começou a evolução da soja. Quando se produzia lá, seus 30 sacos, seus 25, 40 sacos, é a mesma coisa que o gergelim. A média nacional hoje já saltou para 700 e poucos quilos, né? Nós estamos hoje com patamares mais elevados, porque temos tecnologia, manejos diferenciados que ao longo o agricultor a pesquisa e o agricultor vão trabalhando para isso, e também, sem dúvida nenhuma, materiais genéticos.
Só para você ter uma ideia, alguns tempo atrás nós tinha poucos materiais genéticos, era um K3 plantado, hoje 80% no Brasil, que é um material que está bastante em uso, mas só que ele vai para o mercado de óleo. Porque a gente está falando desses números tão positivos ali em Mato Grosso, ampliando a produção de gergelim na segunda safra. E eu até comentava aqui no ponto, aqui com a minha voz da consciência, editora-chefe, coordenadora do nosso jornal, Morgana Nunes, o quanto que a gente precisa falar mais do gergelim, né, que está sendo impulsionado. Aí a gente acompanha no Mato Grosso produtores, então, produzindo esse grão, alternando em relação ao milho, em relação à soja e também em relação ao gergelim. Então, muitas vezes é uma oportunidade que chega aí para os nossos produtores. A gente tem que estar sempre muito atento. E era o que a gente conversava, inclusive com o Leandro, olhando para esse salto na produtividade, né, olhando para os hectares, olhando para toda essa questão da colheita.